Sabe quando o torcedor perde a paciência? Pois é, chegou esse momento. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, tá escancarado, mas parece que dentro do clube ninguém enxerga. A defesa do São Paulo virou uma peneira e o ataque sumiu. Apagou. Não dá mais para aceitar essa apatia, essa falta de reação. A torcida não é cega, a gente acompanha, a gente sente no coração cada falha, cada jogo perdido por desatenção. Olha, não é de hoje que o sistema defensivo do São Paulo dá sinais de desgaste. E não tô falando só de idade dos jogadores não. Tô falando de posicionamento, de falta de organização, de cobertura mal feita, de zagueiro olhando pro nada enquanto o adversário entra livre. A gente vê isso acontecer jogo após jogo. E ninguém corrige. Ninguém levanta a voz no treino, ninguém toma frente. E quando a defesa falha, o ataque tem que compensar, certo? Mas como? Se o ataque também não funciona, a gente olha pro campo e vê os caras andando. Sem movimentação, sem triangulação, sem vontade de finalizar. Parece que ninguém quer decidir, ninguém quer ser protagonista. E o torcedor cansa. Porque o São Paulo não é time para ficar esperando o adversário jogar melhor. O torcedor olha para esse time e não reconhece a camisa que já foi temida na América. Não é exagero, não. É sentimento. É indignação. O que fizeram com o espírito de competitividade que sempre foi nossa marca? Onde foi parar aquela garra que fazia o time virar jogo impossível? Hoje, toma um gol e desmonta. Desanima. Desiste. E isso, gente, vai além da tática. Vai além da prancheta. É falta de atitude, de comando, de cobrança interna. A gente vê um treinador passivo na beira do campo, jogadores que não cobram uns aos outros, e diretoria que faz de conta que tá tudo bem. Tá tudo errado. São Paulo não é time para meio de tabela. A gente cresceu vendo ídolos que suavam sangue por essa camisa, que se matavam em campo. Hoje, o que a gente vê? Jogador dando migué, evitando dividida, fingindo que tá marcando. E quando vai falar na entrevista, solta aquele papo de vamos trabalhar. Trabalhar como? Se em campo ninguém se ajuda, ninguém se posiciona direito. A defesa, em muitos momentos, parece estar em outro planeta. Marcação frouxa, buracos nas laterais, falta de cobertura no meio. Todo mundo vê. E não é falta de talento não, porque tem jogador bom ali. O problema é foco, é treino mal feito, é falta de cobrança. Ninguém sente o peso de tomar gol em casa mais. E o pior, essa fragilidade defensiva contagia o resto do time. O meio-campo fica sobrecarregado, não consegue criar, fica correndo atrás do prejuízo. E aí o ataque, que já é travado por natureza, fica isolado, sem apoio, dependendo de lampejo individual. Não tem jogada ensaiada, não tem ultrapassagem, não tem cruzamento que preste. Tá na cara que o time tá perdido. É um amontoado em campo. Cada um por si. E isso não é São Paulo. O São Paulo sempre foi um time coletivo, bem treinado, com padrão. Hoje é só improviso e sofrimento. E a gente, como torcedor, sente vergonha. Dói ver o time ser dominado por qualquer adversário. A defesa precisa ser reconstruída do zero. Precisa de líderes, de caras que chamem a responsabilidade, que gritem, que organizem. Não dá mais para aceitar zagueiro tímido, que abaixa a cabeça quando erra. Tem que levantar, tem que reagir. Senão, a gente vai continuar tomando gol bobo todo jogo. E do meio pra frente, meu amigo, tá faltando alma. Tá faltando alguém que grite com o companheiro, que chame o jogo, que pegue a bola e vá pra cima. Não é possível que ninguém sinta essa camisa, que ninguém queira entrar pra história do clube. Tá todo mundo conformado. E isso mata a torcida. O São Paulo virou um time apático. Sem gana. Sem sangue nos olhos. E isso é inadmissível. A torcida ainda canta, ainda apoia, ainda lota estádio. Mas até quando? Até quando o torcedor vai carregar nas costas um elenco que não entrega nem 50% de esforço? A gente quer ver raça. Quer ver carrinho, dividida, comemoração vibrante. Quer ver time que defende com a vida e ataca com fome. Porque é isso que o São Paulo representa. É isso que a história manda. Não dá mais para aceitar essa mesmice, essa lentidão. E o mais revoltante é que ninguém cobra ninguém. O vestiário parece um spa. Todo mundo tranquilo, aceitando derrota como se fosse normal. Não é normal perder pro lanterna. Não é normal tomar gol em casa e não reagir. Tá faltando vergonha na cara. O treinador precisa mostrar que manda. Precisa fazer barulho,
Precisa tirar jogador que tá mal, mesmo que tenha nome. Chega de panelinha. Chega de jogador intocável. Quem tá mal, sai. Quem não corre, não joga. É simples assim. Futebol é meritocracia. E a diretoria? Sami. Não aparece, não dá entrevista, não assume erro. Tá empurrando com a barriga, esperando o ano acabar. Mas a torcida não tem pausa, não. A gente vive esse clube. A gente sofre por ele. E merece respeito. Merece explicações. Merece mudança. Tem jogo que o São Paulo entra em campo e a gente já sabe o que vai acontecer. Já sabe que vai sofrer, que vai tomar pressão, que vai rezar para não tomar gol. Isso não pode ser normal. Isso tem que ser exceção. Mas virou rotina. E isso é desesperador. Se continuar assim, o time vai afundar. Vai perder tudo. Porque os adversários já perceberam a fragilidade. Já sabem que é só pressionar um pouco que a casa cai. E o São Paulo aceita. Não reage. Não morde. Não responde. Tá tudo errado. E precisa mudar ontem. Não dá mais para esperar. A gente exige atitude. Exige postura. Exige que esse time honre a camisa que veste. Que lembre de quem passou por aqui, de quem fez história, de quem construiu esse escudo gigante. A torcida ainda acredita. Ainda tem esperança. Mas essa esperança tá virando cansaço. Tá virando raiva. Porque a gente dá tudo e recebe nada. E não é assim que se trata quem ama esse clube. Cada falha defensiva é um soco no estômago do torcedor. Cada ataque sem criatividade é um tapa na cara da história. E ninguém faz nada. Ninguém reage. Ninguém se indigna. Isso não é São Paulo. O São Paulo é gigante. O São Paulo é vencedor. Mas esse elenco precisa entender isso. Precisa jogar como tal. Precisa lembrar que do outro lado tem um torcedor que chora, que grita, que se desespera a cada jogo. E não adianta fazer um jogo bom e 4 ruins. Regularidade é obrigação. Comprometimento é obrigação. Profissionalismo é obrigação. Quem não está disposto a isso, que peça para sair. A gente quer ver treino forte. Quer ver cobrança interna. Quer ver jogador brigando por posição. Chega de zona de conforto. Chega de jogador acomodado. O São Paulo merece mais. O problema não é perder um jogo. É perder a identidade. É perder a vontade. É perder o respeito dos adversários. E isso já está acontecendo. Os caras entram em campo contra a gente com confiança. Isso diz tudo. A defesa tem que parar de errar. O ataque tem que voltar a funcionar. Mas, acima de tudo, o espírito tem que mudar. Tem que voltar a ser São Paulo. A ser gigante. A ser temido. A gente não quer espetáculo. A gente quer entrega. A gente quer atitude. A gente quer um time que lute até o último minuto. Que não aceite derrota. Que não se esconda. Tá na hora de acordar. Tá na hora de reagir. Tá na hora de colocar o São Paulo no lugar que ele merece. E se não for agora, vai ser quando? Porque a paciência do torcedor tem limite. E esse limite está sendo testado todo jogo. Chega de desculpa. Chega de promessas. A gente quer ação. A gente quer mudança. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Como apaixonado torcedor do São Paulo FC, venho acompanhando atentamente os últimos rumores que circulam pelos bastidores e conversas de arquibancada. Há um forte boato de que o ciclo do Hernan Crespo no clube estaria chegando ao fim. E, claro, coração tricolor aperta ao imaginar essa possibilidade, porque tudo o que queremos é ver nosso clube forte, organizado, vencedor. Mas também não podemos ignorar o que se comenta nos corredores, nas mídias sociais, entre torcedores e gente do futebol. Desde que Crespo assumiu o comando do São Paulo, esperávamos uma guinada. Ele chegou com perfil vencedor, com currículo internacional, com um certo ânimo de quem quer fazer história. E, de fato, ele já trouxe glórias e esperança para nós, força tática, identidade, vibração. Mas o futebol, como sabemos, é cruel, resultados são exigidos, e paciência, muitas vezes, se esgota rápido. O que se comenta é que diversos fatores estariam colocando pressão sobre sua permanência. Em primeiro lugar, ao desempenho. O torcedor vê com olhos cada vez mais críticos o padrão de resultados, as oscilações em jogos importantes, as derrotas que doem, e que acabam gerando insatisfação crescente. O São Paulo é gigante, tem exigência alta,
e quando o rendimento não corresponde, os rumores ganham corpo. Há também o ambiente interno. As relações entre técnico, diretoria, atletas e comissão técnica costumam ser alvo de boatos. Algumas conversas sugerem que a paciência da diretoria poderia estar diminuindo, não por falta de crédito ao Crespo, mas pela necessidade de a equipe mostrar consistência. O clube está em um momento em que não pode se dar ao luxo de vacilar, e quem comanda acaba sendo o primeiro foco. Do lado da torcida, não falta amor. Mas amor não garante invencibilidade. A torcida, que vibra, canta e aplaude, também cobra. E muitos tricolores já falam em fim da linha para o comandante se o barco continuar balançando. É um sentimento que cresce silencioso, nas redes, nos estádios, nas rodas de amigos, e se trocar agora, seria hora de outro perfil? É o último trem para o Crespo. Essas frases pipocam. É compreensível a ansiedade. O São Paulo tem estrutura, tem histórico, tem torcida, tem tradição, e não cabe ao torcedor assistir calado a um nível de entrega aquém do esperado. Se o técnico é o homem-chave, então a cobrança recai sobre ele naturalmente. E se os resultados não aparecem ou se a sombra da instabilidade se alarga, o boato vira quase desejo coletivo de mudança. Crespo, por seu lado, sempre demonstra postura profissional, seriedade, vontade de acertar, o que rende respeito. Mas futebol é lógica diferente, exige fase, sintonia, tempo e, sobretudo, vitórias. E quando a fase não engrena, a paciência se esgota. O torcedor do São Paulo que fala alto, queremos ele com condições de vencer ou que dê lugar a quem possa fazer. É duro, mas é assim. Um dos principais incômodos é ver jogos em que a equipe parece sem identidade, ou que não se adaptou bem às exigências da competição. Em momentos decisivos, parece faltar aquele algo a mais que nos separa dos grandes rivais. E o técnico, nesse cenário, torna-se o rosto público do problema. Se o time não corresponde, a troca parece solução automática. Não podemos ignorar também o impacto da cobrança externa, imprensa, patrocinadores, expectativas de campanha, calendário pesado. Tudo isso pesa. E dentro desse caldeirão, o técnico precisa entregar e, se não faz, vira ator central dos rumores. O fim da linha para o Crespo é uma dessas construções, não oficial, claro, mas feita no eco das expectativas frustradas. Alguns dizem que a diretoria já monitora alternativas, que há nomes sondados caso a troca aconteça. Outros afirmam que o próprio técnico já sente o peso da cadeira balançar, e que talvez esteja se preparando para o momento em que a panela vai cozinhar demais. Claro que nada está oficializado, mas o rumor circula porque a combinação de resultados médios mais ambiente tenso mais torcida inquieta forma um gatilho perfeito. Como torcedor, fico dividido. Por um lado, admiro o Crespo, reconheço suas qualidades, sua bagagem. Por outro, não posso ignorar que o São Paulo merece funcionalidade, vitórias, competitividade. Se o técnico não consegue produzir o que o clube exige, então a conversa de fim de linha se torna quase inevitável. Me dói também porque envolver um nome que já tem vínculo emocional com o tricolor e que chegou com boas promessas, deixa um gosto amargo. Outro aspecto que pesa é o tempo. Muitas vezes, tanto o técnico quanto o clube precisam de continuidade para implementar projetos, mudar culturas, melhorar processos. Mas o relógio do futebol corre muito rápido. E para o São Paulo, que vive exigência imediata, dar tempo muitas vezes não é opção. Se o Crespo tiver mais tempo do que muitos antecessores, ainda assim, se os resultados não mudarem, o fim da linha já começa a se vislumbrar. Claro que não podemos descartar elementos externos, reforços, adaptações, lesões, calendário, arbitragem. Tudo isso interfere. E seria injusto colocar toda a culpa no técnico se for apenas uma fase ruim, um conjunto de fatores. Mas no futebol, a torcida quer ver resposta, e se ela não vem, a paciência vira tensão. E é essa tensão que alimenta o rumor. Por fim, penso no legado que o Crespo poderia deixar ou já está deixando. Se for embora, ficará a lembrança de um técnico que tentou resgatar o orgulho tricolor, que trouxe ambição, que trabalhou com seriedade. Mas também ficará a lembrança de um momento em que talvez não tenha conseguido dar o salto que nos esperávamos. E para mim, torcedor, isso é um misto de orgulho e frustração. Imagino a diretoria reunida, analisando relatórios, conversando com jogadores, traçando cenários. E penso que o torcedor nem sempre vê tudo isso, vê sim o espetáculo em campo, o resultado. E se em campo o espetáculo se tornar raso, o resultado sofrer, a mudança parece caminho natural. Então o fim da linha para o Crespo no São Paulo pode não ser uma punição, mas uma consequência lógica de não corresponder. Se isso de fato acontecer, espero que haja uma despedida com dignidade, porque não somos inimigos, somos torcedores que amam o clube.
E que venha quem seguir ou seguir com o trabalho, mas acima de tudo que traga o nos fazer vibrar de novo. Porque no São Paulo não cabe ficar apenas no quase, no bom, mas não suficiente. Cabe buscar sempre mais. E que fique claro, não desejo mal a Crespo, longe disso. Desejo que ele conduza o São Paulo ao caminho que nós queremos, ou que permita que outro conduza. O que desejo mesmo é ver o tricolor grande, competitivo, vibrante. E se a mudança for parte disso, que seja com respeito, com transparência, com sensatez. Enquanto esse rumor não se confirma ou se dissolve, continuo na arquibancada, na torcida, no coração. Apoio, cobro, vibro. Porque ser São Paulino é isso: acreditar, sofrer, esperar. E se o momento agora é de incerteza, que ela nos sirva para acordar, reagir, corresponder. Se o fim da linha para o Crespo vier, que venha uma virada, e se ele seguir, que tenha força para mudar o rumo. O São Paulo não espera, e eu, como torcedor, também não. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.